E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos 7º anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 17. Então, contamos com a sua colaboração. Quem aí está sem os materiais, corre e pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais importantes para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Vamos para mais uma aula de História e contamos com a sua participação. Antes de nós começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 16. Questão 1. Assinale abaixo a alternativa que melhor define o conceito de ameríndios. A alternativa correta é a alternativa A. Eram os indígenas que viviam na América antes da chegada dos europeus. Questão 2. Como também é conhecida a teoria malaio-polinésia? A alternativa correta é a alternativa D. Teoria das ilhas. Questão 3. Assinale abaixo a alternativa onde se encontra a principal atividade econômica do povo da civilização Inca. Alternativa correta, alternativa B, agricultura. Questão 4. A civilização maia tinha por localização a região que hoje corresponde ao sul do México. Então, a questão 4, a alternativa correta é a alternativa C. E por fim, a questão 5, observe a imagem. Há aproximadamente 40 mil anos atrás, aconteceu um fenômeno onde parte do planeta Terra foi coberto por gelo. Esse evento, esse fenômeno, ficou conhecido como Era Glacial. Então, a questão 5, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Fizemos a correção da atividade da aula anterior. E agora vamos para o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo top e muito importante. Vamos falar hoje, galera, sobre o tráfico de escravizados. O tráfico negreiro, ele iniciou-se ali em 1549 até se concretizar a escravidão em forma de trabalho. Entre os séculos 16 e 19, o tráfico de negros da África foi o negócio mais lucrativo, que mais gerou dinheiro capital do período. Então, galera, ali no meio, em meados do século XVI, começa o tráfico negreiro, o tráfico de escravos da África para a América. Esse tráfico, a princípio, quando ele começou a acontecer, o negro ele vinha da África para a América para servir de mão de obra, para trabalhar, porque tinha falta de mão de obra. Com o passar dos anos, esse negro ele deixou de servir apenas de mão de obra e agora passou a servir de negócio. Começou a ser vendido, né? E negócio esse, galera, muito lucrativo. Muita gente começou a enriquecer, ganhar fama, ganhar capital, dinheiro com esse tráfico de escravos. Beleza? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre o tráfico negreiro e as suas motivações. O que é que levava uma pessoa a traficar, né? Qual era a motivação?
A motivação, galera, eram duas. Primeira, a constante procura de mão de obra escrava no Brasil, né? O Brasil precisava muito de mão de obra, de pessoas para trabalhar, por exemplo, ali nas lavouras de cana-de-açúcar, e se achou por bem pegar esse negro, trazer o negro lá da África e trazer ele para o Brasil. Então, um dos motivos que fez com que acontecesse o tráfico negreiro foi esse, né? A grande procura de mão de obra, porque se precisava de pessoas para trabalhar aqui no Brasil. E o outro motivo também foi a possibilidade de adquirir grandes lucros, né? Muito capital. Porque o que era que acontecia? As pessoas compravam os escravos lá na África barato e chegava aqui na América, no Brasil, por exemplo, vendia caro. Então, muita gente lucrou, muita gente conseguiu fortuna, riquezas com esse tráfico aí negreiro, o tráfico de escravos. Beleza? Clarinho, clarinho. Uma observação aqui importante. Com as exportações brutais dos escravos, muitos deles morriam prematuramente. Então, era muito comum no trajeto, galera, da África para a América, nesse trajeto ele era feito nos navios chamados navios negreiros, muitos escravos, né, nesse deslocamento eles morrerem por conta das condições precárias dos navios, né? Então, quando alguma pessoa morria dentro dos navios negreiros, né, se pegava o corpo dessa pessoa e jogava no mar. Isso era muito comum. Muita gente morria. Muita gente não chegava ao destino final, né, na América, ao Brasil. Muitos morriam aí nesse deslocamento na viagem. Beleza? O tráfico de escravos, negócio para poucos. Os traficantes de escravos eram pessoas de excelentes condições econômicas. Normalmente, galera, quem traficava escravos nessa época eram pessoas de um grande poder aquisitivo, pessoas ricas. Não era qualquer pessoa que traficava escravos, tinha que ser pessoas ricas, né? Pessoas de excelentes condições econômicas. Muitas pessoas adquiriram fortuna e fama com o tráfico de escravos, né? O que eu falei anteriormente. Entre essas pessoas que adquiriu fortuna e fama, tem um homem, galera, chamado Francisco Félix de Souza, que era apelidado de Xaxá, né? O Xaxá, ele nasceu ali em Salvador e ele foi considerado o maior traficante de escravos do século XIX. Então, entre todos os traficantes de escravos ali do século XIX, o que teve mais destaque foi o Francisco Félix de Souza, que, como eu falei anteriormente, ele era apelidado, ele era conhecido como o Xaxá. Beleza? Aqui nós podemos ver uma imagem do Francisco Félix de Souza, certo? Vamos agora falar sobre os navios da morte. Quais eram os navios da morte, gente? Os navios negreiros, que também eram conhecidos como os navios tumbeiros, ok? A maioria dos escravos, galera, que vieram para o Brasil, eles vieram dos seguintes países: Guiné, Congo, Angola e Moçambique. Então, esses escravos que eram trazidos da África para o nosso país, a grande parte deles vieram desses respectivos países aí, né? Guiné, Congo, Angola e Moçambique. Até a chegada ao nosso país, né, até a chegada ao Brasil, cerca de 25% dos escravos morriam no decorrer da viagem, por causa das péssimas condições das embarcações. Foi o que eu falei anteriormente, né? Muitos não chegavam ao destino final. Muitos morriam por conta da precariedade dos navios, né? Eles vinham ali nos porões dos navios, acorrentados, tendo contato ali com insetos, com baratas, né? Com ratos, enfim. Então, muitos, no decorrer da viagem, eles morriam e, como eu falei anteriormente, eles eram jogados no mar. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre a captura e o tráfico negreiro. Após serem capturados, pessoal, os escravos eles recebiam uma marca por meio de ferro quente como forma de identificação a qual o comerciante pertencia. Então, os escravos eles eram tratados iguais animais, né? O animal ele é marcado com ferro quente para mostrar e dizer a quem ele pertence, né? E assim também os escravos eram tratados.
Quando o escravo ele era capturado, ele era marcado, né, recebia uma marca com ferro quente, normalmente era a letra inicial do nome do comprador, que era para identificar a quem esse escravo pertencia. Então, os escravos, galera, eles eram tratados iguais a animais, certo? Muitos escravos, eles se alimentavam apenas uma vez por dia e quase não recebiam água potável. E essa alimentação, que era apenas uma vez por dia, era uma alimentação péssima, né, do resto daquilo que sobrava. Então, vocês podem observar aí como era o tratamento que os escravos recebiam. Beleza? Vamos para o próximo slide. Os escravizados, eles eram aglomerados e acorrentados nos porões dos navios negreiros, onde tinha uma grande quantidade elevada de pessoas, o que tornava muitas vezes difícil respirar e facilitava a transmissão de doenças. Então, esses escravos, após eles serem capturados, eles eram colocados nos porões dos navios negreiros, muito junto, né, muito próximo, existia uma aglomeração ali muito grande, eles eram acorrentados e o fato de estarem próximos, né, as pessoas estarem próximas umas às outras, isso aí facilitava a transmissão de doenças. Era muito comum você encontrar ali escravos sendo acometidos de algumas doenças e até morrendo dessas doenças, né? As doenças mais comuns nos navios tumbeiros eram a varíola, o sarampo e a febre amarela. Então, muitos escravos eram acometidos dessas doenças e, inclusive, alguns morriam, certo? Isso era algo muito comum porque eles estavam ali próximos, não tinham distanciamento. Vamos agora falar sobre as punições sofridas pelos escravos. Se algum escravo ele desobedecesse, descumprisse alguma ordem, esse escravo ele seria punido, penalizado. O que é que esses escravos poderiam sofrer, professor? Separação da família. Esses escravos poderiam ser separados dos seus familiares. Correntes no pescoço. Como forma de punição, o escravo poderia receber aí, ser colocado no seu pescoço uma corrente. Perseguição por cães. Os escravos eles poderiam ser perseguidos por cachorros, né, por cães. Mutilação. Poderia também acontecer o escravo ele ser mutilado, seu corpo ser cortado. E ainda feridas esfregadas com sal, né? Após a mutilação, o que era que acontecia? Como forma de punição, poderia se esfregar sal nas feridas, né, no ferimento do escravo. Então aqui nós podemos ver algumas punições que esse escravo ele poderia sofrer. Beleza? Vamos para o próximo slide. Eu separei para vocês aqui, galera, algumas curiosidades. Para mascarar a fraqueza e a debilidade dos escravos, no dia da venda, passava-se óleo de baleia na pele dos escravos. Então, para tentar disfarçar ali a fraqueza dos escravos, né, a debilidade dos escravos, o que era que fazia? No ato da venda, quando o escravo ele ia ser comercializado, se passava no corpo do escravo óleo de baleia, que era para tentar disfarçar a fraqueza daquele respectivo escravo. Beleza? O dono do escravo poderia devolvê-lo ao seu vendedor em até 15 dias se o escravo manifestasse alguma doença séria. Então, eu comprei um escravo, por exemplo. Eu tenho até 15 dias para devolver esse escravo para o vendedor. Se porventura esse escravo aí ele manifestar, né, mostrar que tem alguma doença séria. Muitos escravos, galera, eles eram queimados vivos por pequenas faltas. Isso mesmo, queimados vivos. Então, se algum escravo ele descumprisse alguma norma, alguma ordem, enfim, como forma de punição, ele poderia sim ser queimado vivo. Ok, galera? Eu separei para vocês, galera, aqui um relato de um africano escravizado no Brasil. Prestem atenção como era que um escravo ele era tratado aqui no nosso país. Quando todos nós estávamos prontos para embarcar, fomos acorrentados uns aos outros, amarraram cordas em volta de nossos pescoços. Uma espécie de festa foi feita em terra firme aquele dia. Aqueles que remaram os barcos foram fartamente regalados com uísque e aos escravos deram arroz
e outras gostosuras em abundância. Não tinha consciência de que aquele seria meu último banquete na África. Não sabia do meu destino. Feliz de mim que não sabia. Eu disse ao Senhor que nunca mais me chicoteasse, e fiquei com tanta raiva que me veio à cabeça a ideia de matá-lo e me suicidar depois. Por fim, resolvi me afogar. Preferia morrer a viver como escravo. Corri para o rio e me joguei na água. Mas, como umas pessoas que estavam no barco me viram, fui resgatado. A maré estava baixa, senão seus esforços teriam sido infrutíferos. Esse foi um relato de um ex-africano escravizado aqui no Brasil, né, chamado de Mahoma Gardo Baquaquá. Então, daí você percebe como os escravos eles eram tratados, ok? O Baquaquá também, ele relata também novamente, galera, como é que eles eram tratados em relação aos castigos físicos e às violências, né? Como esse escravo ele era tratado ali nos navios negreiros. Quando qualquer um de nós se tornava desobediente, sua carne era cortada com uma faca e então pimenta ou vinagre eram esfregados na ferida. Então aqui era uma das formas de castigo que esses escravos sofriam, né? Se cortava a pele do escravo e no ferimento se colocava vinagre ou então pimenta. Então aqui nós podemos ver o relato desse escravo, né, desse africano, né, o Mahoma Gardo Baquaquá. Ok, galera? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração da aula, né, do material. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!